Ora, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo semanal. Hoje vamos pegar aqui no tema em que foi aqui mencionado por Elon Musk. Elon Musk, através do Twitter, disse que estava com mau pressentimento sobre o rumo da economia. E vamos aqui tentar perceber se já começam a não existir algumas evidências. É certo de que este tema é algo que se tem falado muito nos últimos tempos. Muitas projeções, inclusive, apontam para um abrandamento na economia. Há quem vá mais longe, aponte mesmo para a possibilidade de uma recessão. E vamos ver então aqui, segundo os indicadores neste momento, indicadores atuais, se de facto existe neste momento alguma evidência que aponte para uma possível recessão económica nos Estados Unidos, como primeiro ponto. Ora, um dos grandes indicadores que nos ajudam a perceber o estado da economia é claramente os dados sobre o mercado laboral. Os dados foram divulgados na economia norte-americana, foram divulgados na semana passada, ao longo da semana, na quarta-feira, com o relatório do ADP, e depois, na sexta-feira, com o relatório do NFP. Houve algumas divergências. Ora, no lado do relatório então do ADP, acabou por assustar aqui um pouco os investidores. O setor privado nos Estados Unidos acabou por acrescentar menos postos de trabalho do que se esperava pelos analistas. Como existe uma correlação, embora se tenha perdido um pouco desde a pandemia, mas como existe uma correlação histórica entre o ADP e o NFP, isto fez com que as projeções sobre os dados sobre o NFP pudessem aqui ficar prejudicados, e de facto houve aqui alguma preocupação sobre os dados antes deles terem sido publicados. Mas a verdade é que os dados do NFP acabaram por surpreender pela positiva, continuam a refletir que a economia, ou que o mercado laboral nos Estados Unidos mantém-se estável, bastante sólido até, e que, portanto, continua aqui a existir bastantes sinais positivos em torno deste indicador. No entanto, isto acaba por ser um pau de dois bicos. Se formos aqui a ver o facto de continuarmos a ter uma melhoria nos indicadores económicos, e o facto dos indicadores económicos, apesar de tudo, de às vezes apresentarem alguns recuos, mas apesar de tudo mantêm-se em níveis saudáveis, isto abre espaço para que a Fed possa também ter uma postura um pouco mais agressiva, mais hawkish, isso naturalmente que isso sim acaba por preocupar um pouco os investidores e reflete também nas avaliações do mercado. Com isto não quero dizer que seja algo que a Fed pondere, como é óbvio. A inflação continua a ser o principal driver na condução das políticas monetárias, porque neste momento o mercado laboral mantém-se estável, portanto não há preocupações nesse nível. E os próprios resultados das empresas, pelo menos referentes ao primeiro trimestre deste ano, também não apontam para sinais de preocupação. Portanto, eventualmente, os dados em relação ao próximo trimestre, portanto, agora em relação a este segundo trimestre, aí sim já deverão refletir um pouco mais o impacto da guerra e também das políticas mais restritivas aplicadas pelo Fed. Enquanto os dados não saem, portanto, neste momento conseguimos ver que no lado do mercado laboral continua a dar sinais de solidez, embora às vezes exista aqui algumas divergências e até alguma volatilidade entre a correlação do relatório do ADP e do NFP, e aqui a diferença tem vindo a aumentar também ao longo do tempo, mas que, portanto, olhando para o NFP, continuamos a ver que o mercado laboral mantém-se então bastante sólido. Pegando aqui nos comentários então aí nas declarações de Musk, portanto, conseguimos ver aqui alguns gráficos que ilustram um pouco um panorama um pouco mais geral. Ora, começando pelo gráfico do lado esquerdo, conseguimos ver aqui da Bloomberg aqui os momentos em que as empresas começam a ponderar aqui, parar de contratar. Reparem que estamos muito longe dos níveis da pandemia, mas os níveis da pandemia também foi motivado por um cenário totalmente atípico, e conseguimos ver que se mantém aqui, ou pelo menos neste momento está um pouco acima dos máximos de 2018, 2019. Até agora também não há sinais assim muito alarmantes, mas se olharmos para o gráfico ao lado, portanto, que mede então o índice de sentimento no consumidor e também aqui a correlação com o desemprego, com a taxa de desemprego, conseguimos ver que de facto ao longo do tempo existe aqui uma correlação bastante positiva. Neste momento aquilo que estamos a observar é de facto uma divergência entre ambos os indicadores, portanto, isto pode fazer com que aqui se traduza numa deterioração, com uma potencial deterioração do mercado
laboral. Ainda é muito precoce estarmos a avançar com grandes projeções. Ainda recentemente, nesta semana, tivemos o CEO da Uber a excluir a possibilidade de haver uma possível recessão, mas depois temos outros CEOs que acabam por manifestar algumas preocupações. Portanto, acabam por ser apenas opiniões, não são baseadas em nenhum facto. São apenas opiniões e que também não nos devemos guiar muito e não nos devemos prender muito a essas mesmas opiniões. Mas olhando aqui para o indicador e olhando aqui para a correlação entre ambos os indicadores, conseguimos ver claramente que existe aqui alguma correlação que pode também aqui vir a pressionar um pouco o mercado laboral. À parte disto, temos também aqui a relação, a história entre a Europa e a Rússia. Portanto, a Europa há pouco tempo anunciou, então, oficializou o embargo ao petróleo russo, mas a verdade é que acaba por ser, de certa maneira, um fiasco. E um fiasco porquê? Agora, se formos a ver, o embargo será gradual, sendo que o petróleo fornecido pela Rússia proveniente de oleodutos será o último a ser cortado. Ora, com isto quer dizer que parte das sanções acabam por ser aliviadas por este mesmo aspecto, porque grande parte do petróleo fornecido à Europa é proveniente de oleodutos, chamados pipelines. Além disso, existe também aqui um ponto que tem vindo aqui a beneficiar muito a Rússia, que é o preço da matéria-prima que continua a escalar e neste momento aproxima-se dos máximos que atingiu ao longo deste ano e, portanto, aqui a Rússia tem claramente beneficiado com o aumento do preço da matéria-prima e tem também enchido aqui os cofres devido a esse mesmo motivo. Por outro lado, existem ainda alguns países da União Europeia que se opõem ao embargo russo. Isso aqui acaba também por criar algumas divergências dentro da Europa, o que também não é bom. Portanto, neste momento o embargo está a ocorrer, é gradual, mas que em consequências diretas de curto prazo não vemos assim grandes consequências para a Rússia. O que também acaba por também refletir-se um pouco no preço do petróleo. Além disso, temos a OPEC, que continua aqui a existir um grande impasse. Este impasse já dura, diria, quase um ano, que é em relação aqui às tomadas de decisões por parte dos membros então da OPEC. A OPEC mais recentemente referiu que queria ou que pretende aumentar os níveis de produção, mas os mercados não acreditam muito nessa possibilidade, nem acreditam que a OPEC tenha então a capacidade para fazer tal medida. Pessoalmente, acredito que seja possível. Agora aqui a grande questão é quais os países produtores de petróleo estão dispostos a fazer, e aí sim é mesmo a grande questão que se coloca assim em cima da mesa. Neste momento, as metas, os níveis de produção estão muito abaixo das metas que a OPEC tinha estabelecido. A baixa do petróleo russo poderia ser facilmente compensada pelo petróleo proveniente da Arábia Saudita ou então dos Emirados Árabes Unidos. A Arábia Saudita também já mostrou recentemente algumas resistências a aumentar os níveis de produção, portanto também está a beneficiar com toda esta circunstância e, portanto, acaba por não ter muito interesse em baixar o preço do aumento da própria matéria-prima. Portanto, existe aqui uma série de conflitos de interesse e faz com que a OPEC esteja aqui numa situação em que é de certa forma sensível e que não tem assim muito espaço de manobra para negociar, a menos que exista aqui um acordo mais atrativo mesmo para os outros países produtores de petróleo. Em relação aos índices, continuamos aqui a ver alguma indecisão nos últimos tempos, alguma lateralização até nos índices europeus e norte-americanos, mas que, portanto, poderão aqui se tornar-se interessantes nos próximos tempos. Vamos aqui ver estes dois indicadores, este e o a seguir, para perceber o que é que então podemos esperar. Ora, se olharmos para aqui, portanto, segundo este indicador, conseguimos ver que existe a possibilidade de termos já chegado ao fim da correção, e, portanto, isto aqui pode ser o fim da correção de alta, sugerindo que ainda há espaço para cair. No entanto, se olharmos para a volatilidade, conseguimos ver que a volatilidade tem-se mantido relativamente baixa. Não precisávamos do indicador, na verdade podíamos ver apenas price action e conseguimos ver que, neste caso, o S&P, ou outro índice norte-americano, se mantém relativamente baixo em termos de volatilidade e que isto normalmente tende a simbolizar que já atingimos o fundo, o bottom do mercado. Ora, se
tal acontecer, então pode aqui haver espaço para uma nova recuperação em alta. E aqui diria que o principal motivo poderia ser a Fed. Para a próxima semana vamos ter a reunião da Fed. Aí sim podemos prever ou esperar novas reações do mercado, e vamos ver também qual é que é a postura perante a Fed sobre os atuais desafios. A verdade é que já vimos alguns membros da FOMC a manifestar a intenção de baixar o aumento das taxas de juros, e inclusive houve quem dissesse que não havia necessidade de aumentar as taxas de juros em setembro. Portanto, isto acabam por ser comentários bastante positivos, o que podia aqui alegrar muito e animar muito o sentimento do mercado, o sentimento de risk-on. Olhando aqui para os piores desempenhos, ou um dos piores desempenhos do início do ano, e olhando para o final do ano, conseguimos ver que a maior parte dos maus inícios acabam por se revelar até bastante animadores, portanto, até bastante positivos. Reparem aqui em 1970, quando o mercado começou a crescer cerca de 23%, acabou o ano a ganhar 31%, portanto, aqui é uma grande recuperação. Temos também o período da pandemia, que é um bom exemplo disso, embora uma situação atípica, e, portanto, apesar das quedas que nós estamos a assistir neste momento, não devemos descartar, não devemos atirar já a toalha ao chão e achar que não existe margem para uma recuperação. É verdade, estamos numa situação sensível, crítica, há muito barulho, muito ruído à volta de tudo aquilo que se está a passar neste momento. É fácil entrar no pessimismo e antecipar o pior cenário de todos, mas a verdade é que, é uma questão de olhar para os números. Até agora não existe nenhum dado que sugira ou que dê indicações de que estamos perante uma recessão. O que temos a ver, e isto nota sobretudo nas avaliações dos ativos, seja em que classe de ativos for, é que estamos a ver maioritariamente comportamento dos investidores a refletir-se no preço das avaliações dos ativos de risco, e também depois nos ativos de refúgio, e também nas obrigações, que acaba por refletir bem o que se passa no mercado no modo mais amplo. Esta semana ficou então marcada pela decisão do BCE. O BCE manteve as taxas de juros inalteradas, anunciou também o fim do programa de quantitative easing no primeiro dia de junho, julho, portanto, junho é o último mês em que o quantitative easing irá ser lançado. No entanto, o programa PEP irá manter-se, portanto, o BCE não vai começar já a reduzir o balance sheet, ao contrário da Fed. A reação dos mercados, portanto, o índice alemão voltou a cair, o euro por vários instantes acabou por valorizar, mas com as declarações do Lagarde acabou por cair. As yields norte-americanas acabaram também por ser influenciadas pelas yields na Alemanha, que chegaram a subir mais de 5%, e o BCE, portanto, descartou quase por completo a possibilidade de se aumentar as taxas de juros em 50 pontos base na próxima reunião. Portanto, é quase dado como certo que a próxima reunião deverá ter um aumento das taxas de juros, o primeiro aumento depois dos últimos 11 anos, mas de 25 pontos base apenas, e que deverá também ocorrer um novo aumento em setembro, e depois, mais para a frente, é uma questão de ver como é que a inflação irá, então, evoluir. Dados sobre a inflação também irão marcar na sexta-feira a atenção dos mercados. Embora seja feriado cá em Portugal, vamos aqui poder ver como é que os mercados irão reagir, embora nós não estejamos aqui a trabalhar, mas certamente que vão também aqui acompanhar a reação do mercado aos dados de inflação. A inflação continua a ser o principal driver então do mercado, como eu disse ao longo da apresentação, e vamos ver de facto se os últimos dados confirmam ou não que estamos perante um abrandamento e que já atingimos o pico de inflação. Isto é claramente o principal ponto desta semana, mais importante até do que o BCE, diria até. Portanto, se a inflação continuar a abrandar, é um sinal bastante positivo, quer dizer que a Fed não precisa de ter uma postura tão restritiva, e também poderá ser benéfico, pois, para a próxima semana, onde a Fed irá então reunir-se e anunciar a sua decisão sobre as taxas de juros e as projeções económicas em conjunto com as declarações de Powell. E portanto, fica então aqui a apresentação desta semana. Espero que tenham gostado. Vamos aqui ver como é que amanhã os dados irão sair, e vamos ver também como é que o mercado irá então interpretar os dados. Da minha parte é tudo. Resta-me desejar-vos continuação de uma boa semana, bons negócios a todos e um bom feriado.